Boa noite a todos, que a paz de Deus possa nos amparar, possa nos envolver. Vamos mais uma vez aproveitar essa oportunidade de estarmos, embora distantes, reunidos aqui através do recurso da internet. Agradecer àqueles que vão estar conosco por alguns instantes, aqueles que irão, de alguma forma, nos auxiliar na condução do nosso estudo da noite, sempre procurando em Jesus a inspiração, a condução do nosso estudo da noite. E como ainda estamos no mês da Páscoa, em abril, nós queremos então trazer e trouxemos a reflexão da noite de hoje. A Páscoa é o significado, de que forma nós entendemos, como ao entrarmos ou estarmos na Semana Santa, assim colocado, a outros a lembrança de um feriado, de um momento de aproveitar, passear. Ainda temos o chamamento do comércio, por assim dizer, né, com a troca, né, o ovo de chocolate. Boa noite, Mauro. Boa noite a todos que se encontram aí conosco. Bem-vindos mais uma vez a esse nosso encontro. Então, para um de nós, chega de uma forma esse entendimento, para outros, a Sexta-feira Santa, para outros, né, a crucificação de Jesus, a dor, para outros, uma tradição que ainda nem tanto nos dias atuais, mas que tínhamos, a questão da malhação de Judas, né? Aqui na cidade de Campos dos Goytacazes nós tínhamos, era então colocado a malhação de Judas nas ruas, nos postes. Hoje em dia, mas também fazia parte dessa tradição, por assim dizer. Enfim, a gente quer aproveitar e ver dentro desse contexto, a Páscoa em nossas vidas, a mensagem que nós temos. Emmanuel já nos diz, nas obras do Chico, que a gente quer aproveitar esse espaço aqui tão importante. Hoje está fácil as obras do Chico, obras do Francisco Cândido Xavier em ordem cronológica, e aí nós vamos a um blog, o blog do Dirceu Rabelo, em que nós temos mais de 400 obras do Chico em arquivo PDF. Então, com todo esse recurso da internet, obras do Francisco Cândido Xavier em ordem cronológica, e eu tenho à disposição, nas mãos aí, uma oportunidade das obras do Chico. E Emmanuel nos diz exatamente nas obras do Chico que a trajetória de Jesus foi da manjedoura ao Gólgota. Todos esses instantes vivenciados por Jesus, né? Nenhum aquele aproveitamento que ele diz de segundo, minuto, hora, dias. Então é uma mensagem que se inicia da manjedoura ao Gólgota. E hoje nós escolhemos então, pela oportunidade, pela data, a mensagem que nós temos ali de Jesus na Semana da Páscoa, na Semana Santa. Vamos fazer a nossa prece, vamos fazer a nossa oração, em que a gente sempre faz o convite, né? Vamos fazer essa prece juntos, vamos orar juntos, aproveitando esses instantes de estudo, de aprendizado, para vibrarmos aí pelo nosso Brasil, pelo nosso planeta, nesta hora conturbada em que vivemos no planeta Terra. Então, que esses instantes também de reflexão, de estudo, aonde você estiver, aonde tiver o alcance do nosso estudo da noite de hoje, vamos fazer uma prece pelo nosso planeta, por nós, pelas nossas vidas. Deus, nosso Pai, amado Mestre Jesus, mais uma oportunidade, Senhor,
aqui, lembrando mais uma vez os teus ensinos, eu estarei convosco. Essa é a nossa necessidade, o nosso intento, através do estudo, do aprendizado e da observação, do exemplo de Jesus em nossas vidas, junto à revelação da doutrina espírita, o Consolador prometido, possamos assim, no entendimento necessário, através das nossas escolhas, que possam ser as adequadas, as corretas. É o convite de Jesus: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. E com certeza o roteiro da vida de Jesus será sempre um caminho seguro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É nesse instante que pedimos o amparo dos trabalhadores espirituais, a concessão, a realização desse nosso encontro da noite de hoje, e o amparo do Cai Bachuto ao nosso estudo, ao nosso trabalho de hoje, ao nosso encontro, à nossa reunião. Que assim seja. Aonde tudo se inicia, né? Para uns não, a Semana Santa, ou ela vai se iniciar lá, como alguns colocam, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O significado para os judeus, sem sombra de dúvida, era o significado de alguém os libertar do jugo romano. Esse era o entendimento dos judeus, do libertador. Para os romanos, né? Para aqueles que detinham o poder, Jesus passa então a representar uma ameaça, né? Dado aquela entrada, como é colocada, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, para o entendimento de que Jesus representava um perigo. Então eles já vinham fazendo como que uma trama para envolver Jesus, e não era a primeira oportunidade. Em várias oportunidades eles já intentavam jogar Jesus contra as autoridades, contra Moisés. Quando a mulher surpreendida no erro, é da lei que seja apedrejada, e vós, como que em tentar envolver Jesus contra as autoridades, atire a primeira pedra aquele que tiver isento de pecado. Em outra oportunidade, é lícito pagar os altos impostos, né? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então, eles já intentavam há muito tempo, né? E essa entrada triunfal em Jerusalém traz então para as autoridades aquele alerta, né? Chegou o momento, chegou a hora, chegou o momento dessa ameaça que seria Jesus ao trono, ao reino, né? Então, o domingo de Ramos, e os ramos têm aquela representação dos ramos de ser exatamente alguém muito querido, que está a retornar, que está a voltar, o significado, então. Mas antes de nós caminharmos, nós gostaríamos, né, nessa representatividade daquela entrada de Jesus, gostaríamos de trazer para nós uma visão de Eurípides Barçanufo, a visão de Eurípides Barçanufo, que está na obra do Francisco Cândido Xavier. E nós sabemos que Eurípides Barçanufo, além de todo o trabalho que ele tinha, a mediunidade do desdobramento, e em desdobramento, Eurípides é levado então
ao mundo espiritual, na companhia de um trabalhador durante o seu sono. E aí ele chega, por assim dizer, né, a um local, uma pradaria, né, verde, um local descampado. Essa é a descrição que ele nos traz. Hilário Silva. E Eurípides, então, vai perceber que ele não se encontrava sozinho. A gente está reduzindo bem, mas fica o convite à leitura com mais calma. Ele vê que não estava sozinho, que havia alguém à distância, e que ele vai então se aproximando, até que ele consegue se aproximar e vê que ali estava Jesus. Eurípides em desdobramento e Jesus no mundo espiritual. É quando então, a essa visão de Jesus, ele vai se aproximando de Jesus, e percebe ali que Jesus se encontrava com lágrimas. Além do impacto, né, da emoção, da emotividade desse encontro com Jesus, é quando Eurípides consegue então vencer, né, emoção, impacto, extasiamento, enfim. E ele consegue então, superando aquela inércia, por assim dizer, né? Senhor, choras? Choro por aqueles que conhecem o Evangelho, mas não praticam, não vivenciam. Então, Eurípides, no átino, ele retorna ao seu leito, desperta e nunca mais, e de uma forma incessante, até a sua desencarnação, Eurípides então se dedica ao trabalho. Essa reflexão, essa visão de Eurípides em relação a essa entrada de Jesus, é que a gente gostaria de trazer para nós, né? Choro por aqueles que conhecem o Evangelho, mas não praticam. Essa seria, sem sombra de dúvida, esse encontro ou essa entrada de Jesus em nossas vidas. Essa seria, sem sombra de dúvida, a oportunidade que teríamos, como Paulo, né? Em Paulo e Estevão, em que ele coloca, né, já no final da caminhada, né, vivo, mas já não sou eu quem vivo, mas Jesus é que vive em mim. Então a gente quer trazer essa entrada triunfal nas descrições de Jesus em Jerusalém, exatamente para trazer para o nosso interior. Qual seria, ou quando será, ou qual é esse momento que teríamos Jesus em nossas vidas. A partir dali, então vai em seguida haver a última ceia, né? A entrada triunfal, a Semana Santa, e ali, para outros de nós também temos, né? Mas a última ceia em si, para nós, né? O que significaria ou era em nossas vidas. Eu vou ler só um trechinho da obra Boa Nova, que também se encontra nesse blog que nós falamos, né? Obras do Francisco Cândido Xavier, em ordem cronológica. E lá no livro Boa Nova, a lição 25, Última Ceia, eu vou trazer só um trechinho, que a gente está aqui no cuidado da hora aqui do meu amigo Mauro, né? Então, e nós temos que cumprir, né?
Então eu vou trazer um trechinho, mas o objetivo é exatamente a gente fazer uma busca. Boa noite a todos que estão chegando aí na live conosco, a gente agradece mesmo e muito a companhia de estar aqui junto conosco para esse nosso momento aí. Hoje nós estamos falando aí a última ceia aí, ou a Semana Santa em nossas vidas, e agora nós estamos localizando aqui a última ceia. Aqui um trechinho só do que Jesus coloca ali na última ceia. A última ceia é exatamente aquele momento íntimo, né, por assim dizer, de Jesus com os 12. Sempre é onde Jesus estava, né, e isso está nas obras de Emmanuel, está nas obras de Amélia Rodrigues, através de Valdo Pereira Franco. Sempre havia uma multidão, e essa multidão, com certeza, em busca da cura, em busca do milagre. E ali naquela último momento, né, com os apóstolos, mas não só os apóstolos, nós temos depois Jesus após a sua crucificação e em suas aparições, como no Novo Testamento ou em suas materializações, aonde estiverem 2 ou mais reunidos por amor a meu nome, eu aí estarei. Então, não só naquele momento ali, com os apóstolos, mas também a todos, né? Aonde estiverem 2 ou mais reunidos. A gente vai ler só um trechinho da fala de Jesus. Amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio. A necessidade do sacrifício próprio. Para que não triunfe apenas uma espécie de vitória, tão passageira quanto as edificações do egoísmo ou orgulho humano. Os homens têm aplaudido em todos os tempos as tribunas douradas, as marchas retumbantes dos exércitos que se glorificam com despojos sangrentos. Ora, os exércitos que se glorificam com os despojos sangrentos. Isso há mais de 2000 anos, a última ceia. E estamos de novo, né? Com os exércitos se glorificando de novo, com tantas guerras, com os focos de guerra. Com a guerra da Ucrânia, a guerra dos Estados Unidos com o Irã, e outras tantas, né? Israel, Líbano. Então, se repetem, né? Se repetindo mais uma vez, e um convite que ele já fazia lá. Os grandes ambiciosos que dominaram a força, o espírito inquieto das multidões. Entretanto, eu vim de meu Pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo. Os que triunfam com o tombo no mundo. E é uma expressão maior, é um entendimento maior. É quando Jesus, no mundo tereis aflições. Afligem-se os homens nas guerras, afligimos-nos nós também, com as nossas aflições, com as nossas dificuldades. Mas eu venci o mundo, tende bom ânimo. Cumprindo o sagrado dever de amor, como mensageiros de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade. É tombar, então é se apagar o egoísmo, o orgulho, as guerras, e surgir aí então o bem e a verdade. Minha vitória é a dos que sabem ser derrotado entre os homens. Minha vitória é os que sabem ser derrotado entre os homens. E a mensagem de Jesus, né, é baseada: se agredir uma face, apresente a outra. Se pedir a túnica, entregue o agasalho. Se pedir 1000 passos,
Caminho 2000. Então, é exatamente, né? Minha vitória é a dos que sabem ser derrotados entre os homens para triunfarem com Deus na divina construção de suas obras, né? É a matéria passageira e a construção que vivifica é a do Espírito, né? Imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior. E muito mais Jesus vai colocar aqui na última ceia, só um trechozinho na distribuição do nosso horário, a última ceia do Boa Nova. E ali os apóstolos começam então a se agitar, por assim dizer, quem daria continuidade, já que Jesus diz do seu sacrifício, quem seria o maior, enfim. E aí, diante disso, né? Onde estiverem dois ou mais reunidos por amor a meu nome, e ali os discípulos começam, né, a dispersar na proposta em si, no encaminhamento em si. Então Jesus, vendo essa motivação de dispersar, ele vai então iniciar a lavagem, né, dos pés dos apóstolos. E nessa lavagem dos pés dos apóstolos, Simão Pedro, então, em sua impetuosidade, Senhor? Não, comigo não, Simão. Mas Senhor me tem, Simão. Em verdade, antes que o galo cante, haverá de me negar por 3 vezes. Senhor, então, Simão, o homem é muito mais frágil do que perverso. É nessa nossa fragilidade, é exatamente aí o trabalho de Jesus, é exatamente nessa nossa fragilidade. Como a Joana de Ângelo, nas obras psicológicas dela, através do Divaldo, também tem todo esse trabalho do self, do interior. A nossa fragilidade ao egoísmo, a nossa fragilidade à vaidade, à prepotência, à arrogância. Então, são esses nossos flancos de fragilidade. Como Emmanuel também diz, né, daquele mais contundente ou do mais agressivo, colocando aí em contra do agressor ser um necessitado. É reflexivo, nós já tivemos esse instante aqui em outras oportunidades, mas é aquela questão do Chico, em que ele foi procurado no seu trabalho por uma senhora, e no trabalho dizem que o Chico estava em casa. Ela vai para cá do Chico, também não encontra. À noite, quando o Chico está abrindo a porta, as grandes portas e pesadas portas do grupo à pressa, eis que quando ele está abrindo, alguém vem junto empurrando, era a senhora que estava o procurando, agride o Chico, bate no rosto do Chico e lhe diz: seu cachorro, você está pensando o quê? Eu estou o dia inteiro no sol, cansada, sente aí agora mesmo, me deu um passe. O Chico, diante do impacto, a surpresa, a agressão, Emmanuel sempre presente, né, converse com ela. E aí, Chico então, de novo, né? Minha vitória é dos que sabem ser derrotado entre os homens. E a gente sempre entende essa maneira de uma forma de humilhação, né? E ela vai conversando e vai se acalmando, aplica o passe, conversa com ela, que as pessoas estavam procurando, ele já estava com receio de perder o trabalho, procurando o seu local de trabalho. E aí ele vai se tranquilizando, entendeu que aquela conversa era exatamente, né, esse entendimento
do apagar, né? Muitas vezes esse homem mais velho que ruge em nós. E aí, mais uma noite de trabalho extenso, de dedicação, e no final daquela noite, ele vai voltar a conversar com Amando, com referência ao episódio com a senhora. Mas eu estava com a razão, né? Você está com a razão, ela com a necessidade. Então é Jesus que vem trabalhando exatamente e nos trabalhando, né? O homem é muito mais frágil do que perverso. E ali, na última ceia, em que Judas, então, já também colocado, né, antecipado por Jesus, Judas se retira, fica então 11, e ali a mensagem de Jesus ali na última ceia: o último ensinamento vos dou, que vos amem como eu vos amei. Então a mensagem não só de nos amar, mas a forma. E essa forma muitas vezes significa se apagar. Quando ele coloca, né? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E esse servir é entender, é ouvir, é cooperar, é participar, é estarmos juntos no momento de aflição do próximo, é o amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E se é que a gente pode quantificar esse amor de Jesus, né? Ele já nos coloca, né? Se me amas, guardai aos meus mandamentos. Então talvez tivéssemos uma ideia, ou temos, porque tivéssemos, né? Já que eu estarei convosco até o final dos tempos, é quando Jesus abre mão dos altiplanos celestiais, né? E a ele é entregue, então, a governadoria de um planeta, naqueles primórdios, né, em formação. Então, aí, esse amor, talvez maior, em alguém que abandona os mundos celeste ou divino e vem estar não só ensinando, mas lado a lado conosco, encarnando aqui entre nós. E da última ceia, ele vai então para o Horto das Oliveiras. E ali, boa noite a todos que vão chegando aí no nosso encontro. A gente agradece mais uma vez estar vibrando junto conosco. E ali da última ceia, ele então, eram 12, ficou 11, ele leva para o Horto das Oliveiras Simão, Pedro e Tiago. Dos 11, ele leva consigo 3. E também, na sequência aqui, né, a oração do horto, Jesus vai então levar consigo. A gente vai ler só um trechozinho também do Boa Nova, na nossa distribuição do tempo. E ali, no Horto das Oliveiras, ele, junto com Simão Pedro, João e Tiago, Jesus vai entrar no Horto das Oliveiras. O tema ou a mensagem é a oração do horto. Então Jesus entra em oração, mostrando já o entendimento de que é exatamente em momentos de aflição, de dificuldade, se aproximava ali, né? Vamos ler aqui um trechinho de novo da palavra de Jesus com os 3 que ficaram à entrada, por assim dizer. Daí, alguns instantes, o mestre e os 3 companheiros
alcançava o monte povoado de árvores frondosas que convidava ao pensamento contemplativo, acomodando os discípulos em bancos naturais que as ervas do caminho se incumbiam. O crepúsculo começava a cair sobre o céu claro. Apesar do sol radioso da tarde a iluminar a paisagem, soprava o vento em rajadas muito frias. Então estava avançando, né? A última ceia, agora já caminhava para o crepúsculo. Falou-lhes o mestre em tom sereno e resoluto. A gente quer retornar um pouquinho a essa questão, né? Falou-lhe o mestre em tom sereno e resoluto. Isso antes dele entrar a oração para fazer a prece. Esta é a minha derradeira hora convosco. Orai e vigiai comigo, para que eu tenha a glorificação de Deus no supremo testemunho. A hora derradeira. Orai e vigiai comigo. Esse é o convite de Jesus. Já sabia da sua hora derradeira, já sabia o que se aproximaria. No entanto, sereno e resoluto. Que é o recurso ou a naturalidade com que essas grandes almas enfrentam, colocando para nós, né? Se não temos, ou até nesse momento também da desencarnação, mas aqui o momento de Jesus é um momento de crucificação. Então ele vem nos dizendo, não só, mas nos momentos de atribulações, como citando, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Fazendo o convite que é aí nesse momento em que deveremos nos abrigar. No orai e no vigiai comigo. E nós vamos ter também Sócrates, né, que vive antes de Jesus. Exatamente esse momento, Sócrates condenado a envenenamento. Ele ali no seu momento, ele está ali se despedindo de algumas pessoas e na hora da esposa. Mas será que eles não estão vendo que estão cometendo contigo uma injustiça? Qual a resposta de Sócrates? E você queria que fosse justiça o que estão fazendo comigo? Se fosse justiça, ele devia. A injustiça é porque ele não devia nada. E permanece e pede ao carcereiro, que estava ali, né? Bom homem, o que tem de fazer, faze logo. E aí o carcereiro lhe disse que era para absorver o veneno e deitar, que começaria a enrijecer os pés, as pernas, até chegar ao coração. E assim ele o fez. Então são esses, né? Esses são momentos derradeiros, acontece também conosco, o momento da desencarnação, sim. Mas o momento aqui, tanto de Sócrates como Jesus, eram momentos de injustiça. Mas mesmo assim, permanecem sereno e resoluto. Com a certeza de que a vida continua, que a vida prossegue. E mesmo que esse momento nosso de desencarnação não seja o momento ideal, e qual seria esse momento ideal, né? Às vezes nós nem entendemos qual é o momento ideal, porque muitas vezes quando se fala em desencarnação e morte, bate na madeira, né? Vamos mudar de assunto. Está me dando arrepios. Não. É esse entendimento de que a vida prossegue e que naquele momento derradeiro, o que irá nos trazer a serenidade e a resolução é se cumprimos o que tínhamos de cumprir. Que é outro momento também de reflexão, não é? Estudar Jesus vai tendo várias vertentes, nós estamos situando só uma passagem, mas é toda a vida, como diz Emmanuel.
É da manjedoura ao Gólgota. E essa serenidade e resolução vai ser quando tivermos cumprido o objetivo da reencarnação, mas será que nós trazemos a reflexão, o objetivo da reencarnação, né? Tem um tempinho, Mauro? Tem, estou acompanhando. André Luiz, no Conduta Espírita, ele tem esse momento de serenidade e resolução na nossa trajetória, quando ele nos diz a reflexão. Quando nasceste, todos que estavam ao seu derredor sorria, né? No nascimento, os pais, vovô, vovó, daqueles que podem estar naquele momento, padrinho ou quem ali esteja, a equipe médica. Quando nasceste, todos que estavam ao seu derredor sorria, só você chorava, né? Que é a primeira atitude, né? É o choro. Naquela condição, né, de mais uma reencarnação, mais uma travessia, como será? Como iremos nos comportar? Enfim. Viva de tal forma que ao desencarnar, todos que estejam ao seu derredor chorem, só você sorria. É exatamente uma trajetória que vai depender da nossa resolução. Viva de tal modo que ao desencarnar, todos que estão ao seu derredor chorem, só você sorria, né, do dever cumprido. Enfim, e aí Jesus entra a oração e olha aqui o comentário dos três, né? Simão, João e Tiago. Oremos e vigiemos de acordo com a recomendação do Mestre, pois se ele aqui nos trouxe apenas nós três em sua companhia, isso deve significar para o nosso espírito a grandeza da sua confiança em nosso auxílio. Há muito aqui, mas fica o convite da leitura do Boa Nova. Puseram-se a meditar silenciosamente, entretanto, sem que lograssem explicar o motivo, adormeceram no decurso da oração. No decurso da oração. Às vezes também não é para nós, não é? Final de noite ou antes de dormir, a oração, e aí nem conseguimos terminar pelo cansaço, pela exaustão, não é? De outra feita, nem fazemos o orar e vigiar antes de dormir, né? Em que o Francisco Xavier nos alerta que se soubéssemos, tivéssemos a ideia de o quanto a prece é necessária no nosso recolhimento antes de dormir, se tivéssemos a ideia que nunca deixaríamos de fazer a nossa prece antes de dormir. Mas às vezes nos surpreendemos no sono, estamos exaustos, não fazemos a prece. Adormeceram no decurso da oração. Passados alguns minutos, acordavam ouvindo o mestre que lhes observava. Despertai. Jesus veio da oração do horto, né? Não vos recomendei que vigiasseis. Não podereis velar comigo 1 minuto. Não podereis velar comigo por 1 minuto. Desperta. Que significa a nossa reencarnação, que não 1 minuto perante a eternidade, não é? E nós estamos adormecidos ou estamos despertos a velar com Jesus? É exatamente isso que ele estava fazendo ali na oração no outro, né? Pai, se puderes, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a vossa. Então, outro momento de reflexão da ceia, né? Ou oração no outro. Que não seja feita a minha vontade, mas a vossa. Então, é um Jesus velando, sim, com Deus. A contrapartida, deu uma pausada aí, mas retornou
na comunicação. Que ótimo. Então, é esse momento, né, de velar Jesus com Deus e nós com Jesus. Nessa reencarnação, já é o momento desse velar com Jesus. João e os companheiros esfregaram os olhos, reconhecendo a própria falta. Então, Jesus, cujo olhar parecia iluminado por estranho fulgor, lhes contou que fora visitado por um anjo de Deus que o confortara para o martírio supremo. Aí, a necessidade da prece e da oração. Visitado por um anjo de Deus. A equipe de Jesus, sem sombra de dúvida, né? A Pleiade, que estavam ali. Esse, então, a motivação, o motivo, né? A prece para nos dar a sustentação, para nos trazer o amparo. De outra forma, nós iremos nos ligar ao desespero, à angústia, à depressão, à revolta. Estaremos criando a sintonia também. Então, é esse o momento, né, para termos a sustentação. Aquele que quiser vir após mim, nos diz Jesus, tome da sua cruz e siga-me. Ele já no Sermão do Monte, né, a cada um segundo as suas obras. Mas Mauro já me alerta da hora. Mais uma vez pediu que orassem com o coração. Orar com o coração, né? Orar com o coração é resignação. É aquilo que Paulo nos convida, né? Em tudo dai graças a Deus. Há muito a refletir, em tudo dai graças a Deus. Nós vamos em frente para a gente concluir. E novamente se afastou. Contudo, os discípulos, insensivelmente, cedendo aos imperativos do corpo, olvidando as necessidades do espírito. Mas não é assim também? Cedendo aos imperativos do corpo e olvidando as necessidades do espírito. Ali era o sono, né? Mas, via de regra, isso vai reverberar para as nossas vidas, né? Também quando estamos acordados, né, no dia a dia, a reencarnação toda. Estaremos sempre cedendo aos imperativos do corpo, também no nosso momento de vigilância, acordados e despertos. E esquecendo, né, as necessidades. Engraçado nesse imperativo. Imperativo é aquele tempo verbal de ordem, né? Então, é como que atendermos à ordem. Esse corpo aqui é das questões materiais, né? Já que o nosso corpo, ele atende a diretriz do Espírito. E quando a diretriz do Espírito não é para as necessidades espirituais, ele vai direcionar para as necessidades da matéria. O imperativo do corpo. Esquecendo as necessidades. Ora, se a matéria, né, ela nos ordena, é porque nós esquecemos que a nossa necessidade são as questões espirituais. De novo adormeceram em meio da meditação. Despertaram com o mestre pela segunda vez a repetir: não conseguiste então orar comigo? Não conseguiste então orar comigo? Orar com Jesus também vai para uma extensão de situações. Orar a Deus é quando, através da prece, e orar com Jesus
é quando nós estamos atendendo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É cada passo. Essas três necessidades aí sim imperativas. Caminho, verdade e vida. Nós vamos na nossa hora que se aproxima. Os 3 discípulos acordaram extremunhados. A paisagem desolada de Jerusalém mergulhava na sombra, né? Avançava a noite. Antes, porém, que pudessem justificar de novo a falta, um grupo de soldados e populares aproximou-se, vindo Judas à frente. Né? Como falava lá no começo da Semana Santa, né? A questão da malhação do Judas. Né? O filho de Iscariotes avançou e depois na fronte de Jesus o beijo combinado. Era o combinado porque parecia muito, né? Era todos os discípulos, a barba, o cabelo à moda nazareno, a túnica, e seria Jesus, né? Sempre no meio da multidão. Ali estava com os apóstolos, mas mais uma vez, né? Mas o combinado poderia ser ali ou no meio da multidão, quando houvesse a oportunidade, foi a Semana Santa. Veio então o beijo de Judas. Para nós, como falar no começo, muitas vezes a malhação de Judas, a entrega para Jesus. O que significa? Sem denotar nenhuma fraqueza e deixando a lição de sua coragem e de seu afeto aos companheiros, perguntou a Judas: amigo, a que vieste? Alguém que vem denunciar com um beijo. De novo, né? Mantendo a serenidade e resoluto. Amigo, a que vieste? E para nós se reverbera não só na amizade, mas se reverbera também a vida na reencarnação. O fato de estarmos na doutrina espírita, na sociedade, na família. É mais amplo, né? Aqui viemos. E aí, Simão Pedro então e os demais vão despertar, né? Opa, agora não tem sono, não tem mais nada, porque chegam para aprisionar Jesus. Ele vai sacar da espada e atingir o soldado. Era esse o entendimento, né? O orai e o vigiai não encontrou, então não conseguis velar comigo nem por um minuto. Mas o sacar da espada encontra em Simão Pedro a atitude. Ele e o dos outros. O velar, o cuidado. Mas, quando chega a multidão, encontra, né? Então ele saca da espada e agride. De novo, Jesus: Pedro, embainha da tua espada. Quem com a espada fere, com a espada será ferido. De novo, né? A Semana Santa, o que tem a ver conosco? Embainha da tua espada. E também, né? Nas nossas agressões diárias, né? Nas guerras urbanas, nas guerras particulares. Também sacamos da nossa espada para a prepotência, a palavra mais contundente, de ferir, de agredir. E é um sentido bem amplo. Vou ver Mauro a hora. É um sentido bem amplo. Estava o nosso Francisco Cândido Xavier naquelas filas quilométricas, né, de ajuda, de distribuição, todas as doações que o Chico recebia, e essas doações eram enormes. O próprio Julinho,
médium de Vila Velha, que esteve em Campos, eu acompanhei a palestra na então auditório da Liga Espírita, e ele dizia o quanto o Chico recebia. Eram caminhões. Às vezes nós ficamos na luta, né? Fazer uma bolsa de alimentos, e Chico recebia caminhões. Então, numa dessas distribuições, estava lá a fila enorme, e alguém comentando lá de Chico, olha, aquela pessoa não tem necessidade não, está na fila, mas tem recurso, não tem necessidade nenhuma, e está na fila tirando. Eis que Chico lhe segreda: se preocupa não, minha filha, ela está fazendo treinamento para a próxima reencarnação. Fazendo treinamento para a próxima reencarnação. Então, embainha da tua espada, quem com a espada fere, com a espada será ferido, é bem mais amplo. É a lei de ação e reação, é a lei de causa e efeito. Estamos sacando da nossa espada e agredindo. Iremos receber com a mesma medida mal cheia com que medires, será medido. Então, todas as nossas ações terão sim a reação a recair sobre nós. O nosso horário avança, 5 minutinhos nós ainda temos a prece, mas após o julgamento, e fica o convite, né, de prosseguir, após o julgamento, e quando Jesus caminha levando a cruz, em que ele vai dobrar ao peso da cruz, a gente vai adiantar pela nossa hora. Quando ele dobra sobre o peso da cruz, e os soldados obrigam que o trabalhador que vinha do campo leve a cruz de Jesus por alguns metros, as mulheres que ali estavam no entorno, Maria, Joana de Cusa, Verônica, se aproximam e Jesus: filhas e mulheres de Jerusalém, não chorai por mim, chorai antes por vós mesmos e por seus filhos, porque advirão dias em que se dirão: bem-aventurados os ventres que não geraram e os seios que não amamentaram. A gente quer destacar, além de tudo, que muitas vezes o nosso entendimento ou a lembrança desse momento da semana é a crucificação, o choro e a dor, mas são palavras de Jesus, não são minhas. Mulheres e filhas de Jerusalém, não chorai por mim, chorai antes por vós mesmos e por seus filhos. E o comentário então é das mulheres, se dirigindo aos arbustos: caí sobre nós, e aos outeiros cobrindo. Porque é comentário delas: se fazem isso com o lenho verde, o que farão com o lenho seco? Lenho verde é vida, é seiva. Jesus é esse lenho verde. O lenho seco somos todos nós, aptos para pegarmos fogo rapidamente, sacarmos da espada. E o Chico Xavier já alertava que o homem vai incendiar a Terra, vai pôr fogo. E nós temos hoje um planeta Terra em convulsão, em guerra, em fogo, em todas essas situações de agressão que a natureza estertória. Um clima pesado. Bem, meus amigos, a gente quer aqui agradecer imensamente a companhia daqueles que estiveram, que estão, que vão ouvir, a paciência em estar ouvindo aqui a nossa arenga. A gente agradece imensamente a paciência conosco. E a Mauro, a pessoa do Mauro, a Sueli também, o convite que a gente agradece da oportunidade de trabalho. Vamos fazer nossa prece final
a gente sempre faz um convite, vamos fazer juntos, eu aqui, vocês aí, fazendo o nosso momento, se unindo em vibração para o nosso planeta Terra, por nós, por alguém. Deus, nosso Pai, amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, agradecendo a esses instantes de prece, de reflexão, o amparo sobre cada lar aqui representado, cada vida aqui reunida no entorno desse encontro. E como a vida prossegue, que possa haver um amparo sobre encarnados e desencarnados. A esses momentos de estudo e de aprendizado, possa trazer-nos o entendimento, o esclarecimento. Temos o entendimento e conseguimos, como o convite de Jesus, observarmos o imperativo da matéria, mas termos esse imperativo com aquilo que é o necessário para a vida e que a necessidade espiritual do espírito, esse é que terá continuidade. Em nome de Deus, em nome de Jesus, dos trabalhadores espirituais que nos chancelaram, que nos conduziram a esse encontro da noite de hoje, e em nome do patrono do grupo de estudo Cai Bachut, é que pedimos a permissão, a concessão, o amparo para concluirmos a esses instantes da noite de hoje. Que assim seja. Meus amigos, a gente quer agradecer mais uma vez quem esteve conosco, os comentários carinhosos aí, de incentivo, que a gente agradece muito, a certeza de um próximo encontro no futuro, se Deus assim nos permitir e conceder. Uma ótima noite a todos e que o ensino de Jesus, ora que nós só situamos aqui uma parte, né? Uma parte importante, que seria a parte final, como ele disse aqui, né? Esta a minha derradeira hora convosco. Mas o significado é mais amplo, é ele estar conosco. Eu estarei convosco até o final dos tempos. Muita paz, uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Uma boa noite.